Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, meu nome é Rafaela Alves Martins, sou médica nefrologista e convidada do programa Bem Viver para falar sobre a prevenção das doenças renais. No programa de hoje, vamos falar sobre a prevenção das doenças renais. As doenças renais crônicas são extremamente prevalentes na população. Acredita-se que 1 a cada 10 brasileiros são acometidos com a doença renal crônica. E por que isso acontece na realidade? Porque as principais etiologias são doenças frequentes, que é a hipertensão e a diabetes. Então, tem uma elevada incidência dessa doença, na nossa população. As mulheres, infelizmente, são mais acometidas em relação aos homens. As mulheres acometem 14%. Isso ocorre pelo fato de a probabilidade de uma doença autoimune acometer a mulher ela é maior, como no lúpus, a esclerodermia. A taxa de infecções urinárias de repetição também é maior na mulher e complicações durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a microangiopatia trombótica. Então, como tem maiores doenças acometendo a mulher, acaba desenvolvendo a doença renal crônica. A doença renal crônica, ela é uma lesão, um dano renal irreversível. Esse dano renal pode ser funcional ou ele pode ser estrutural. O estrutural é quando você, por exemplo, nasce sem um rim, ou quando você tem que retirar esse rim por algum tumor ou algum defeito genético. Já o dano funcional é no funcionamento, é no ritmo de filtração glomerular. Quando você tem um ritmo de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto, você caracteriza uma doença renal crônica. E como que a gente sabe o nosso ritmo de filtração glomerular? Dosando tanto a creatinina quanto a creatinina no sangue, quanto a creatinina na urina de 24 horas. Infelizmente, ela é uma doença silenciosa, os sintomas são muito sutis. A gente tem, às vezes os pacientes queixam de dor no corpo, náusea, emagrecimento, mas isso já é no caso mais avançado. Os primeiros sinais são bem inespecíficos e esses sinais inespecíficos apresentam já numa fase terminal. É aquela história, as doenças renais elas não doem. São doenças que são silenciosas, elas vão atacando o rim e você não vai, são assintomáticas. Então, quando chega na fase terminal, que é às vezes que já tem que fazer hemodiálise, é que a gente começa a sentir alguns sintomas. Pressão alta e diabetes são as principais doenças. A diabetes, ela ataca principalmente 10% da população e a pressão alta em torno de 34% da população. E no Brasil, a principal causa de levar até o paciente para diálise é a pressão alta. No mundo é a diabetes. Hoje a gente acredita que tenha 130 mil pacientes em diálise no Brasil e essas são as principais causas. Existem dois exames fáceis e bastante acessíveis, que é a dosagem da creatinina no sangue e a dosagem da creatinina na urina de 24 horas. Esses dois exames permitem a realização do funcionamento, o diagnóstico do funcionamento renal, e existe também o ultrassom dos rins
das vias urinárias, que vai olhar a estrutura. Então, aqueles pacientes que têm um diagnóstico de doença renal crônica estrutural, a gente vai acompanhar com ultrassom. Se for funcional, com a creatinina. Bom, agora a gente vai entrar no intervalo, já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta no programa Bem Viver com o tema Prevenção das Doenças Renais. Os pacientes que se enquadram no grupo de risco para desenvolver doença renal crônica são os pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes idosos, os pacientes que têm história familiar já de doença renal crônica e alguns pacientes que fazem uso de drogas que afetam o rim, né? O que a gente chama de nefrotoxicidade. Exemplos de algumas drogas são os analgésicos, os anti-inflamatórios, aquele paciente que tem uma dorzinha de joelho, uma dorzinha nas costas e vive tomando um anti-inflamatório, infelizmente, a longo prazo, essas medicações podem levar a dano renal. Infelizmente, quando ocorre o dano renal irreversível, a gente não consegue, a medicina não tem ainda um tratamento para aquela perda. Então, o que a gente faz é preservar o parênquima que existe. Então, a gente vai tratar os fatores de progressão, que é o controle da pressão e o controle da proteinúria. Mas o que é proteinúria? Proteinúria é a perda de proteínas na urina. Essa perda de proteína pode lesar o rim também. Um sintoma disso é a diuresia, é o xixi que fica mais espumoso, e aí é importante no nefrologista para ele realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Além disso, controle pressórico, é aquela pressão que nunca pode ficar acima de 14/9. Pressão alta também acaba lesando o rim. Então, a gente já tinha uma lesão, se você não controlar os fatores, infelizmente, vai gerando pior. É um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Você tem a lesão renal inicial e aí você tem perda de proteína na urina ou descontrole pressórico e isso acaba lesando também o rim. Infelizmente, não existe ainda um tratamento milagroso, é o que a gente espera, né? Só que o que eu consigo ainda é esse, controlar a pressão e controlar a perda de proteína na urina. Os pacientes renais crônicos são considerados grupo de risco para a Covid-19, então, no tempos de pandemias que nós estamos vivendo, o importante é isolamento social, sair de casa estritamente quando necessário, lavar bem as mãos e use máscaras. Bom, a regrinha de ouro eu acho que é para a vida, na realidade, né? Beber bastante água, fazer atividade física, evitar o sedentarismo, dieta, né? Comer comida com pouco sal, pouco industrializado, parar de fumar. Essa é a regrinha básica para a gente ter uma longa expectativa de vida e cuidar dos rins também. Bom, chegamos ao final do programa Bem Viver. Eu agradeço a Unimed Inconfidentes e Dr. Sérgio Afonso pelo convite e até a próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.